Ó, aula. Começamos a gravação da aula. Vamos agora ao compartilhamento do material. Todo mundo vendo minha tela? Sim. Sim, sim. Todo mundo agora vendo só... Enfim, beleza. Agora, a partir do momento... se eu não ouvir o sinal de solicitação, vocês só me avisem, que eu estou na tela cheia aqui, no procedimento que eu tenho feito ultimamente, tá? Tá. Vamos... Se eu não me... Ó, nós começamos a falar sobre o método Delphi, né? Correto ou não? Vocês recordam? Correto. Então, Sim, que na... Oi? Não entendi, perdão. Sim, eu disse. Ah, opa, tá, beleza. Já vou chegar. Vamos lá. Então, assim, só fazendo aquela... recapitulando, então, o pioneirismo no uso, né, onde foi uma empresa americana, a Rand Corporation, né, que ainda tinha uma finalidade específica numa questão militar, numa questão de realmente filtrar as informações utilizando o máximo possível de variados pontos de vista. E aí a evolução dela aconteceu com esse formato sistêmico, né, elaborado pelo sueco Olaf Helms, né, e aí onde ele estabeleceu esse uso, né, de interrogar individualmente, por meio de sucessivos questionários, determinado grupo de peritos, e aí nesse estudo, nesse formato, ele conseguiu estabelecer consolidar, né, a metodologia. Na verdade, a maioria dos experimentos, das evoluções, ela é fruto da tentativa e erro, né? Nós temos que efetuar os testes, né? E a partir dos testes é que podemos identificar realmente as lacunas, as possibilidades, inclusive os grandes acertos, né? Nós normalmente não podemos desistir, seria esse termo, né, daquilo que a gente tem como objetivo de resultado, e aí esse método é fruto disso, dessa evolução. Eu acredito que quando ele começou a ser implantado, eu vejo até nos estudos, né, nos artigos e até nas dissertações que a gente encontra, uma resistência inicial, mas que ficou comprovado realmente que existe aquela eficácia. Aquela famosa eficácia do erguer o chinelo da mãe, né? Eu não acredito que aquele chinelo não vá doer, mas um filho nenhum consegue... não estou defendendo o uso, lógico, né? Mas que existe aquela resistência inicial da eficácia, mas a gente sabe que acaba ocorrendo. E aí, depois da aplicação, com os peritos, as questões analisadas, identificou realmente que ele teria eficácia, mas que o questionário só poderia ser apresentado no máximo 6 vezes, foi o que foi estabelecido na época. Né? E nesse estabelecer do método Delphi, ele ficou dividido em 3 tipos, né? O primeiro tipo de aplicação desse questionário. Só para a gente visualizar certinho a questão do método Delphi, é como se... nós estamos aqui, não vou voltar na tela, mas, se eu não me engano, acho que nós estamos vocês estão em 7 alunos. E, digamos que cada um de vocês fazem parte da instituição, mas cada um tem uma formação distinta, mas eu quero chegar no resultado específico para o setor, e eu vou distribuir esse questionário para vocês. Só que eu não vou distribuir apenas uma vez, eu vou estar distribuindo ele várias vezes, até para que se forme, eu encontre um consenso de um ponto de vista, mas baseado em várias óticas. Então, especificamente, quando nós estivermos observando essas características do método Delphi, ele está concentrado na diversidade de opiniões. E nesse contexto, ele foi separado em 3 tipos, né? O convencional, que basicamente
ele era estabelecido pela opinião do grupo versus a especulação. Então, os questionários eram aplicados, né, no grupo, e havia uma especulação, né, que estava relacionada àquele conteúdo. Então, aqueles dois conhecimentos interligados, praticados em todo o processo, eles conseguiam gerar uma informação científica que era utilizada, e nisso eles estabeleceram isso como um modelo convencional. E o segundo tipo é o modelo normativo, né, que estabelece, na verdade, essa identificação técnica do problema, onde especificamente são utilizados pontos de vistas de pessoas que realmente têm um entendimento do assunto. Então, você vai, enfim, fazer uma manutenção na sua casa, ou enfim, no seu trabalho, e aí você quer mais de uma opinião para aquele resultado, você acaba, de certa forma, estabelecendo esse método Delphi para realmente fazer essa triagem de um ponto de vista realmente específico que você está buscando. Você vê que quando a gente começa a mensurar, a gente começa a tornar o método parece mais simples. É como se você fosse ouvir várias opiniões, e nesse meio termo você consegue encaixar uma opinião diferente, mas especificamente você não se baseia num único ponto de vista, né? E aí, quando não se baseia num único ponto de vista, nós vamos para o terceiro tipo do método Delphi, que é o Policy Delphi, que é o quê? Justamente o confronto, né, dos pontos de vista. Quando você consegue realmente, você acha que você tem uma determinada situação na sua instituição, em que você buscou uma pesquisa técnica para consolidar aquela sua ideia, e de repente você encontra um ponto de vista contrário, você não, tem que considerar aquilo positivo, desde que, aí entra o método Delphi, onde ele fala que pode ser aplicado até 6 vezes, desde que ele possa ser comprovado dentro desse processo que ele é utilizado. E aí nós falamos um pouquinho da metodologia, né? Traz da metodologia de trabalho em grupo, que busca convergência de opiniões e procura minimizar os problemas típicos dos grupos. E aí ele diz quais sejam. Diferencia do brainstorming. O brainstorming, nós vimos o modelo em que, na verdade, o brainstorming ele tem uma finalidade de uma resolução rápida, né, de uma reunião rápida, onde que consigam surgir várias soluções para determinados tipos de problemas. No que tange aqui o método Delphi, ele tem algumas características bem distintas. Na verdade, algumas similares, mas nós vamos identificar que realmente ele é bem diferente do brainstorm. O primeiro ponto, a pressão social, para que os membros concordem com a maioria, né? Então, no caso, ele tenta o quê? Minimizar esses problemas, né? Que normalmente a gente pode encontrar isso no trabalho. Eu mesmo vejo muito na questão do serviço público, né? O corporativismo, nós escutamos muito falar sobre corporativismo. Muitas vezes tem um problema que precisa ser resolvido, você sabe que aquilo está errado, mas normalmente você vai pelo grupo, né, por causa dessa dessa pressão social. E, na verdade, quando você adquire uma determinada posição institucional, você tem que ir pela racionalidade. Você não pode ir mais pelo ato popular, né? Outro ponto que ele tenta minimizar, a atribuição por vezes de mais importância ao volume de comentários pró e contra uma opinião do que a sua validade. Então, assim, muitas vezes você vai pela opinião lá, o que eles estão falando lá? É pró, é contra, né? E muitas vezes você acaba não verificando, e aí onde eu chego no ponto da racionalidade, se aquela informação, ela realmente não está sendo induzida, ou se ela tem essa validade mesmo de uso. Nós, por tendência, por comportamento humano, isso agora numa visão de liderança de vocês, de formadores de opinião, esse processo de validade é o diferencial da formação técnica, né, e acadêmica que vocês estão adquirindo. Senão ficaria muito simples, realmente você está ali só para cumprir o desejo daqueles que não adquiriram o conhecimento que vocês têm, que é o diferencial, que é realmente estabelecer o funcionamento da instituição, desde que nas suas atribuições vocês tenham essa autonomia, mas de realmente tomar decisões de forma o mais técnica e racional possível.
Outro ponto que minimiza a influência exagerada exercida pela personalidade dominante sobre a opinião do grupo. Então, realmente, muitas vezes as empresas contratam, fazem as consultorias externas, aí a consultoria vai lá, paga, a empresa paga milhões, aí a consultoria, normalmente, ela vai ali, aplica o método Delphi para realmente romper aquele grupo, né, perdão, criado dentro da instituição, onde eles têm um processo dominante de personalidade e onde eles influenciam no grupo, mas tecnicamente você sabe que aquele caminho ele não é o resultado almejado, enfim, e o que vai trazer as melhores situações para a sua instituição. Outro ponto, a influência de interesses particulares de um indivíduo ou de parte do grupo da decisão. Isso aqui acontece muito empresas públicas, talvez, né? A empresa pública ele tem uma referência diferenciada das empresas privadas, onde os interesses particulares, normalmente quando o dono é o formador, ou ele tem uma pessoa lá que é próximo, e que ele sabe que não vai sair da instituição, enfim, e aí ele está tomando decisões ali totalmente equivocadas, né? E essas influências aqui, ó, particulares apenas do indivíduo, está influenciando diretamente no grupo, na decisão da instituição. Por quê? Às vezes é um medo de demissão, não vou contra o cara, porque o cara está lá junto com o chefe, e se eu for contra as decisões dele, eu posso perder o emprego, mas peraí, mas o que ele está fazendo é errado para a empresa. E aí vem para minimizar esses conflitos. E por último aqui, que eu tive que destacar todos esses pontos, polarização do grupo ou de parte dele para uma cultura, classe ou tecnologia. Então, muitas vezes tendenciamos a utilizar uma determinada ferramenta que não é adequada, ou seguir uma cultura institucional que já ela não condiz mais com a instituição, mas por uma questão de estrutura, né, institucional, na possibilidade de se conseguir aplicar o método e comprovar que aquele formato ele está sendo totalmente prejudicial para a instituição, o método Delphi ela é a ferramenta de uso nesse processo. E na sua aplicação, ele tem 4 pilares, né? E que são eu considero assim fundamentais. E eu tento criar uma hierarquia de quais são os pilares que têm mais importância, mas vocês vão ver que existe uma dificuldade nisso. Mas o primeiro aqui que eu destaco é o anonimato. Se você está numa instituição, que você sabe que tem uma pressão, você vai passar por um... Aí você, como aplicador, né? Chegou lá para a instituição, aplicar o método Delphi. O primeiro ponto é que você tem que garantir para aqueles que estão respondendo o questionário o anonimato. O segundo ponto, um feedback das contribuições individuais. E aí, nós podemos até aprofundar de que forma isso ocorreria mantendo o anonimato. Mas a importância é que esteja estabelecido que haja esse feedback, que haja essa troca dessas contribuições individuais. Terceiro ponto, flexibilidade na construção e apresentação da resposta ao grupo. O que é flexibilidade? Você manteve anonimato, você teve um feedback com os colaboradores, e aí precisa ocorrer uma adequação, né? Alguma resposta, eu queria trocar essa resposta, olha, eu vou ser verdadeiro, agora que eu realmente vou falar. E aí, se você não tem essa flexibilidade, se você tem um modelo engessado, não, aquilo já foi lançado no sistema, já foi processado, já foi compilado, né? Você não tendo essa flexibilidade, você pode realmente tá trazendo uma resposta inválida, né, do seu método aplicado. E a apresentação da resposta do grupo, né, e também faz parte dos pilares do método Delphi. E o uso, né, de especialistas, e quando ele diz aqui uso de especialistas, é que você realmente precisa, até para... O judiciário usa muito, eu esqueci o nome agora, quando você precisa de uma pessoa que tem uma habilidade, mas ela não precisa trabalhar no judiciário. Perito. Vocês já ouviram falar perito administrativo, criminal, contábil. O judiciário, ele utiliza disso, dos especialistas para o suporte. Para o método Delphi também, você tem que ter no seu portfólio de profissionais ali, o uso desses especialistas, até você ter uma garantia de qualidade, né, no que está sendo compilado.
aqui um pouquinho rapidamente os métodos, ó. Objetivo do método Delphi, foco, principal, ó, anonimato, trazendo essa disposição estatística dos dados e a retroalimentação do raciocínio elaborado. Então, ó, nós vamos ver certinho o que seria essa retroalimentação, tá? Voltado ó, ao consenso e interatividade. Então, tem que haver um consenso, tem que se chegar a um posicionamento que, imagine, vocês vão lá, contratam uma empresa de consultoria, define-se ali que vai ser aplicado o método Delphi, no final você não traz uma resposta. Espera aí. Você como o gerente, enfim, o dono da empresa, vai sair satisfeito? Então, esse consenso ele tem que ocorrer nesse processo. E essa interatividade é justamente essa facilidade, vamos dizer assim, no acesso das informações, tá? E aí agora aqui, ó, vamos trabalhar pontos fracos, porque senão vamos falar, pô, isso aqui é a galinha dos ovos de ouro, ela é perfeita, mas não, todo procedimento, ele tem a sua vulnerabilidade. Um dos pontos fracos que eu destaquei, o escopo de aplicação restrito. Então, de certa forma, quando você, mesmo que você, vou voltar aqui, trabalha com especialistas, ainda assim você ainda não consegue ter todos os posicionamentos. Então, é um ponto negativo. Outro ponto, não identifica questões de estratégias, mas levantar suas possibilidades de ocorrência, sua pertinência em relação ao problema em estudo. O que seriam as questões estratégicas? Eu cheguei num consenso, eu usei de todo o processo de informação e de interatividade que tornasse lúdico, tornasse, enfim, acessível o resultado. Mas aí Oi, quem? Tem gente pedindo para o senhor aceitar aí, a Aline, parece. Opa, beleza. Obrigado, tá? Professor, vou aproveitar o embalo aqui e dizer, o microfone do senhor está com ruído. Ruído? Parece que é vento, não sei, ou você está pegando em alguma coisa aí. Pera aí que eu vou ver aqui, então. Só um minutinho. Incômodo aqui. Só um minutinho. E agora? Acabou o ruído. Ótimo. É aquele clima assim, ó. Se eu ligo o ar, passa o frio. Tudo as janelas abertas aqui. Se eu ligo o ventilador, aí ele tem o barulho, mas enfim. Você sabe que quarta-feira a geada negra, né? Espero que não chegue, mas a previsão, né? É geada negra que chama? Vocês viram, né? Que época já, né? Um frio. Em setembro, professor. Geada preta mesmo, já vi geada em setembro. Então, eu tava assistindo os vídeos aqui do Clima Tempo e tal, né, e tá, assim, um risco, né, por causa dessa frente fria que tá vindo agora para quarta-feira, de uma geada bem intensa, até com risco de vários... O Rio Grande do Sul mesmo, todo o estado com possibilidade de neve, né, não sei se vocês viram. Eu acho que a previsão é menos 15 para eles, né? Nas serras chegar a menos 18. Que é isso, Deus não mostra. Eu tenho uma horta social dentro do presídio que serve a 4 entidades por semana, né? Hospital, enfim, todas as entidades. E hoje eu fui atrás de apoio eu não tenho todo o Sombrite fechando Hoje eu fui atrás de apoio da prefeitura para tentar proteger os canteiros enfim, tem mais de 1000 pés de alface, muito repolho. Já precisou você perder tudo isso? Nossa senhora, que prejuízo. Nossa, então nessa preocupação. Vamos voltar aqui. Sem o barulho da hélice do Fokker 100, né? Paramos aqui nos pontos fracos, né? Então, o fato é o seguinte, você chega num consenso, mas você não apresenta um resultado estratégico. Então, de certa forma, isso aqui é uma vulnerabilidade. Você deixa a instituição com identificada a falha, identificada a mudança, mas você não traz o continuamento daquilo. Aí a instituição tem que buscar resolver estrategicamente a situação. Eu acho que o que vai da instituição que está aplicando, mas isso não está incorporado no método, tá?
Professor, Sim. uma pergunta em relação à aplicação ali com o anonimato. Isso aí qualquer gestor da empresa pode aplicar ou é só, no caso, como é que se diz? Não, pode ser qualquer gestor. Então, aí que eu vejo o problema. Por exemplo, um gerente. Uhum. Você não concorda, você é funcionário da empresa, ele é seu gerente e você não concorda com os métodos dele. Ele faz essa aplicação e aí a pessoa se sente constrangida de você escrever lá, tipo, se você não concorda. Por exemplo, o senhor é meu gerente aqui, eu não concordo com certas atitudes suas, com suas ideias, e aí eu vou escrever lá e aí ele vai saber que fui eu que escrevi. E aí? Como é que fica? Exato. Por isso a necessidade, e aí nós observamos que o ideal, e aí quando você encontra esse problema, pode ter instituições que dê certo. Mas mesmo assim, ele vai entrar nos pontos falhos aqui, que ou é negativo, né, nesse ponto onde o colaborador vai me trazer todos os pontos negativos e eu falo assim, eu não vou publicar isso não. Tá falando mal de mim, né? Então, Ou ao contrário, eu vou pegar um resultado ali que não é o real, mas em que todos, de certa forma, podem falar tão bem, mas com receio de que não haja as retaliações. então, porque Então, o ideal por exemplo, vai instituição para instituição. Por exemplo, se você pega. Vamos pegar uma multinacional aí, não sei, que esteja em Maracaju, né? Não sei, um exemplo aí. A Coamo não é multi, mas ela é nacional, né? Tem Coamo? Tem, né? tem. E aí vem uma equipe de outra parte, que aí ela é parte do grupo, mas ela não está alocada dentro do ambiente ali onde está sendo procurado o resultado. É possível. Mas quando a instituição ela tem só aquele grupo local, ela tem que, de certa forma, ela tem que terceirizar. Porque para manter esse anonimato, até para você mesmo validar o resultado, Não, eu é concordo. necessário. E aí que entram vocês. Vocês vão pegar vocês já viram? Vocês não têm o CRA, né? Futuramente já vão ter o CRA. Sim. Esse mês eu peguei o boleto. Vou mostrar para vocês o CRA. E aquilo já dá total condições para vocês exercerem tudo que abrange a carreira da administração. Consultoria, enfim. Assessoria. Toda ela. Eu quero prestar consultoria, prof. Aí eu tirei a carteira do bolso, tá na carteira, depois no intervalo para a próxima aula eu pego ela ali. Mostro para vocês na próxima aula, né? Bem bacana. Pelo menos assim, é como o AB, né? É o nosso CRA, né? Então é o que dá a validade para você exercer a profissão. Mas realmente, são pontos para você ver. É por isso que ela não é perfeita, ela tem os pontos fracos. Alguém pediu para aceitar agora? Deixa eu ver aqui. Eu vi aqui na tela, piscou aqui. Tá. Último ponto aqui, problemas na aplicação do método, que envolve o quê? Formulação inadequada do problema, formulação inadequada das perguntas. Aí chegamos nos pontos que a gente tá. Omissão de áreas significativas da seleção, possibilidade de engano acidental ou deliberado, falta de conhecimento das interações dos diversos fatores pelos especialistas. Então, aqui, envolve conhecimento técnico, né, do especialista, envolve, que aí vai realmente, muitas vezes, aí nós chegamos nesse ponto, contratam uma empresa terceirizada de consultoria, que não é por exemplo, eles estão acostumados a trabalhar com consultoria na administração, mas na área de produção, mas não é agronegócio. Aí eles têm uma noção específica de um grupo alguém? Tem alguém entrando aí? Alguém ligou aqui para mim até. Tem ninguém, né, pessoal? Chamar aí, vocês vão ver na tela, né? Mas vou de ligar aqui, eu não vi o nome. E aí, quando. A Aline pediu para entrar também ali. Chegou agora? E a Aline também estava aguardando. Tá, vamos. Se mandar novamente aqui, eu já estou na tela aqui já para aceitar. Tá, nada. Vamos voltar aqui então. Às vezes está conectando novamente.
Então, são pontos assim que aí envolve a qualidade, né? De quem está aplicando, enfim, do conhecimento, ou qualidade que eu falo com relação se é uma empresa, né? Com um grupo, enfim, específico, não o consultor individual. Então, são pontos aqui que fazem parte e interessante identificarmos. E agora vamos especificamente para implementação. Como que é o processo da implementação do método? Vamos lá. O processo de implementação do método Delphi dá-se em várias etapas que podem ser divididas em: primeira, né? Escolha do grupo de especialistas. Então, vocês têm lá uma empresa de consultoria, aí surgiu um problema. Vou lá. Ângela, qual que é o mercado, Ângela? Esqueci o nome. Estrela. Mercado Estrela, especificamente com, não sei, um determinado problema. E aí eu preciso identificar especialistas que trabalham com varejo, que trabalham com empresas de vendas na área de supermercados, enfim. Aí eu vou lá procurar quem já fez consultoria para, vamos lá, Atacadão, Açaí, né? A própria rede Comper. Estou pegando alguns exemplos, né? Mais próximo é o ABV, né? Eu acho que o Comper a gente vê que ele não saiu de Campo Grande, né? Ele ficou ali, concentrou. Ou alguma cidade anterior tem Comper? Eu desconheço. Alguém sabe? Não, né? Creio que não, professor. Não, né? Eu não sei se tem, mas o que eu sei é que todos os Compers, os prédios eram alugados, né? Aí em Campo Grande. E eu sei que agora eles compraram mesmo. Por isso que eles estão reformando. Tem uns até que estão reformando. Os que reformaram, eles compraram os prédios. Ele, né, esqueci o nome do dono lá, que eu li esses dias. É de Mato Grosso, né? Não é daqui, né? É de Mato Grosso, né? Então, eu não sei. Não sei se ele... Porque no Mato Grosso tem também, mas não sei onde ele mora. Aí o que ele tá reformando é que ele comprou o prédio também, não paga mais aluguel. Acho que eles tinham um contrato, alguma coisa assim. Entendi. Porque muito dos prédios, aí quem é do... Eu lembro da época, mais ou menos, né? Eu não sou tão dessa época também, mas muitos eram do antigo supermercado Soares. Não sei se alguém conheceu. Era uma rede que faliu em Campo Grande. E muitos dos onde estão agora os Compers, né? Fora os grandes, que eles criaram os modelos hiper, né? Os Hyper Center. Então... E aí, digamos ali que o Estrela, ele quer estabelecer um formato de expansão no modelo do Comper, ou enfim, ou do ABV, ou o Campo Grande tem a rede econômica, né? Juntaram os pequenos ali para ver se sobreviviam. E em determinado problema eu tenho que encontrar especialistas que trabalham nesse ramo. E aí, ao encontrar os especialistas, aí eles determinam, né? Eu, como instituição, fui lá e aí, colocando você nessa posição, fui lá e procurei os especialistas nessa área, contratei, falei, preciso desse tipo de trabalho de vocês. E aí começa o segundo processo, construção do questionário. Enfim, aí para construir o questionário, para não ocorrer esse problema aqui de questão de não conhecer o ambiente, né, o ideal é que entenda realmente a questão cultural, a questão especificamente da região onde está estabelecido o objeto de pesquisa ali, que no caso é o mercado. Terceiro ponto, primeiro contato com os especialistas e convite para a participação na pesquisa, que aí eu já tratei aqui, envio do questionário. Enviou o questionário, né? Questionário aplicado, né? E aí, o que acontece? Quando você envia esses questionários para os especialistas, e aí a gente tem que aqui deixar bem claro com relação ao método Delphi, por exemplo, digamos que um tem um conhecimento no ramo de supermercado, e eu preciso de um outro especialista que ele tenha um conhecimento similar. Aí como que eu vou ter... Quero que vocês mensurem, quero que vocês entendam, compreendam isso aí. Professor, acho que tem uma aluna querendo entrar. Vamos lá. Entraram, pessoal?
Boa noite, Paulo. Quem mais? Aline. Conseguiram, pessoal? Deu certo, professor. Ô, Glória. Que bom. Paulo também? Então tá. Estamos aqui. Opa, beleza, pessoal. Vamos lá. Então, justamente, né, para que tenham essas opiniões discordantes. O interessante é essa mistura de conhecimentos. Então, você utiliza os especialistas para buscar essa informação, mas você precisa que eles não estejam concentrados num único ponto de vista. Esse é o grande diferencial na utilização do método. E aí, até com a reunião com a minha coordenadora, nós falamos, pô, mas eu estou trabalhando em educação, a tese em si, ela é na área da educação, e quando eu fui ver as pesquisas existentes, é extremamente amplo também os pontos de vista, especificamente de um único problema. E aí vem essa mensuração desse resultado. E aí, questionários enviados para responder, e aí ocorre o recebimento das respostas ao questionário, o que aqui singular. Vocês, como instituição, receberam os questionários com respostas dos especialistas de vários pontos de vista lá do mercado, supermercado, né? Supermercado Estrela. Vou analisar os dados, qualitativamente e quantitativamente das respostas. Essa resposta quali-quanti, ela é a chave de sucesso, principalmente para vocês não ficarem dependentes dos especialistas, ou enfim, até não ocorrer uma alienação de resposta, porque tudo isso temos que ter uma cautela, até quando se envolve respostas de especialistas. Vocês têm que conseguir mensurar qualitativamente o resultado quantitativo que foi retirado das questões. E aí, o que envolve essa resposta qualitativa? É justamente conhecer o ambiente onde vocês solicitaram que esses especialistas demonstrassem os seus pontos de vista. Conseguiu o primeiro resultado? Construção e envio do questionário 2 com feedback. O questionário 2 é uma sequência depois dessa análise, e o feedback é justamente para alimentar esse resultado. Você fala, professor, não estou conseguindo palpar, como que seria esse, né? E aí, naqueles artigos, aí nós vamos pincelar rapidamente 2 daqueles artigos que trazem o que seria esse feedback, né? E essa resposta com análise. Tanto que lá no começo foi dito, né, que no máximo que pode ser aplicado são 6 vezes. Então, você você triar uma vez, triar 2 vezes, triar. Então, vai chegar um ponto, vamos dizer assim, que você triou 6 vezes, você acabou até se perdendo, né? Muitas vezes alguma resposta positiva se perdeu no caminho ali. Então, envio das seguintes rodadas de questionários, intercalando com as respectivas, aqui faltou, análises. Então, tem que ter esse processo de intercalação. Vou mostrar para vocês um quadro aqui. No final do processo, e aí, escrita do relatório. Aí você fala, beleza, professor, os tapas estão aqui, ainda não consegui, como é que mensurar, como é que eu vou triar essa contradição, essa mudança de resposta, essa resposta novamente, passado 2, 3 vezes, né? E aqui eu trouxe aqui, para tentar demonstrar para vocês, como é que funciona esse processo. Então, primeiro momento do questionário, né? Aí eu envio, aí vem a resposta, reflexão ou resposta, né? Aí tem aqui o trabalho de reflexão e resposta, e vem a resposta do Q1. O que acontece? Nesse quadro aqui não apresenta, mas num dos artigos demonstra que quando essa resposta é negativa, você não parte para a segunda etapa, você tem que reiniciar a aplicação do questionário. Que aí acontece aquele momento ali em que muitas vezes pode ter sido mal elaborado, ou você precisa realmente trabalhar um outro ponto de vista, em que no primeiro posicionamento você teve uma negativa praticamente dominante, né, da resposta. Quando a resposta ela teve um avanço positivo, e aí por isso que essa mensuração ela não é ordinária, vamos dizer, de 1 a 10, atingiu 7, vamos. Por isso que a pesquisa, por ser qualitativa, ela precisa ser, essa construção de resultado,
ela é mensurada com o sentir da instituição. Quando você tem um processo de resposta ali que é positivo, não, opa, estou começando a identificar os problemas organizacionais, vamos para a construção do segundo questionário. Quando a gente identifica ali que essa construção ela foi totalmente negativa e que os especialistas, por mais que diversas áreas, todos num consenso, identificaram que o formato que você trouxe o problema, ele não foi positivo, aí você tem que restabelecer o processo novamente. Aplicou o Q2, a construção do segundo questionário, envia, né, para reflexão e resposta, aí vem as respostas, e aí acontece o mesmo processo. A segunda resposta, faz o terceiro procedimento, vem a terceira resposta, e aí, ó, análise do conteúdo estatístico. No caso aqui, ó, está estabelecido em 3 períodos. A média é essa triagem em três momentos. Já ouviram falar, ou já viram filmes, que muitas vezes o cara passa pelo primeiro interrogatório, leva lá para... Passa 30 dias, trazem o cara para o segundo interrogatório, mas baseado no que estabeleceu naquele momento do primeiro interrogatório, trazem um novo posicionamento, mas somado com aquilo. Muitas vezes, alguma informação faltou, que ele vai falar a partir do primeiro relatório. E aí vai para o segundo relatório. E assim é o mesmo procedimento quando se aplica isso, né, no uso do método Delphi nas instituições, quando você quer encontrar uma resposta. E aí faz o quê? Ó? Análise de conteúdo e estatística. E aqui no caso, aqui, ele diz que no segundo momento, no primeiro você tria, né? E aqui no segundo você faz esse relatório, né? E pode retornar, ó, pode ver que eles estão interligados, ó, tanto do retorno quanto na continuidade da aplicação da questão. O que seria isso? Ó? É o que eu disse do voltar. Muitas vezes eu vou mostrar no artigo que está bem claro em outras tabelas que fica bem na estrutura quando as respostas são aceitas ou não são aceitas. No caso aqui, ele está estabelecido no formato de feedback constante, tá? No caso aqui, por exemplo, não há um retorno. No máximo que há um retorno, pode ver que não há um retorno aqui para o Q1, exatamente. Perdão. Mas ela tem um processo aí a gente volta aquele feedback de elaboração do conteúdo. Perdão, pessoal. Fumaça. Diante disso, eles falam, não, professor, eu entendi, mas não, por isso que eu achei interessante trazer os exemplos. E aí os exemplos, ó, são recortes, ó, do Google Acadêmico, né, ou da Cielo, enfim, qualquer um deles, se vocês colocarem ali, vocês vão já encontrar pesquisas consolidadas, resultados, né, eu mesmo, para a educação, ó, li esse artigo, li essa publicação, tá, e eu quero dividir ela com vocês, para nós fecharmos o entendimento sobre o método Delphi. Aí aqui, no caso, foi da semana passada, excelente semana. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu já deixei os artigos abertos. Perdão, eu acho que eu coloquei aqui Vamos ver se é esse aqui. Não, perdão. Deixa eu voltar aqui, desculpa. O professor misturando as coisas aqui. Aqui. Isso. Bom, deixa eu falar. Todo mundo vendo tranquilamente o artigo aqui, né? Sim. Tranquilo? Tá. Então, ó, o primeiro artigo. O uso do método Delphi na criação de um modelo de competências. Então, ó, foi publicado pelo Armando Cuesta Santos, ó, em 2000. E aí eu achei interessante, ó, que eu vou pegar o próximo aqui. Que é o método Delphi, aplicação de previsão de demanda, estudo, prospecto. E aí eu achei interessante porque nós trabalhamos muito sobre
o planejamento estratégico, né, numa visão prospectiva da cadeia produtiva de uma produtora de cerâmica da região norte do estado de Minas Gerais. Tá? Esse trabalho foi publicado, vamos ver, 2012. Então, nós temos aqui um intervalo de tempo bacana. Esse aqui foi publicado pelo o Armando, é o psicólogo, tal, doutor em ciências econômicas, professor da faculdade e cubano. E aí foi publicado na USP, se eu não me engano aqui, né? A revista da USP. E aí, basicamente, qual que é a finalidade do método Delphi no trabalho que ele discorreu? Pensamento estratégico, e aí ele trata aqui, né? E a produtividade são inerentes a essa gestão. Então, precisa-se ter esse pensamento estratégico da instituição, que, na verdade, o método Delphi, ele é estratégico. Né? Quando você busca essa solução, essa resposta utilizando esse método, é justamente que você precisa trazer uma resposta nova, né? Uma resposta que seja realmente, ou às vezes para consolidar aquele trabalho que está em andamento, ou para trazer um ponto de vista que você muitas vezes não está identificando. E aí ele fala que gestão de competências nasce no campo do psicologia organizacional, e aí procura isso aqui, basicamente está aqui, neste artigo, apresentar considerações sobre o surgimento e a perspectiva da gestão de competência a partir do referencial epistemológico e de pressupostos teórico-metodológicos para a inclusão no grupo aqui de recursos humanos, aqui, na gestão de recursos humanos. E aí, ele faz todo um processo, né, e aí como é um artigo, a gente já pula essa parte por enquanto, né, acho que vocês já estão já habituados na construção de um artigo, e aí você faz todo o contexto, né, como ele está falando de competências, ele tem que trazer todo um entendimento, até para justificar por que ele porque ele está trabalhando sobre competência, enfim, na ideia dele, fundamental o trabalho dele. E aí ele traz todo o processo de fundamentação, né, e aí aqui que eu destaco. A partir dessas considerações fundamentais, a gestão de competências adquire caráter funcional, operacional, por meio de pressupostos tal que estava ali no recorte do texto. Tal inserção também exige métodos, como será ilustrado mais adiante por intermédio do método Delphi por rodadas. Então, ele utilizou, no caso, para gestão por competências. Aí eu vou diretamente. Aqui ele está falando só sobre gestão por competência, então não cabe, né, a gente aprofundar ainda aqui, ser mais objetivo, né, no que nós queremos. Mais especificamente, vamos direto para o método que ele aplicou. Então, o método Delphi na determinação de competências. Ele traz aqui, a literatura científica registra uma série de métodos de análise e descrição de cargos, para definir os perfis pertinentes. Entre eles, encontra-se o método especialistas, chamado de Delphi por rodadas, método aplicado na prática empresarial do autor deste artigo para determinar competências de diretores e executivos. Então, o que ele está buscando aqui na questão de gestão por competência é essa aplicação por rodadas, e aí vem o que até encaixa um pouco que o Jimmy nos perguntou. Digamos que na instituição ali, você sabe que o gerente, ele não está, enfim, o grupo de gerentes executivos, eles não estão executando corretamente, e aí existe como se fosse uma sondagem, né, das competências deles, e aí, para essa sondagem tem uma veracidade, vamos tratar assim, uma garantia de realmente de qualidade, o autor aqui específico que foi utilizado o método Delphi nessa aplicação. Aí ele ilustra aqui, o método Delphi ele traz assim, a seguir ilustra-se o método Delphi por rodadas na determinação de competências de diretores executivos, que vem ao encontro no que nós já falamos anteriormente. E aqui eu vou passar rapidamente, só para vocês verem, tá lá, e aí, o que nós falamos, cria-se o grupo de especialista, desenvolvimento da primeira rodada, aí vem a segunda rodada, e a terceira rodada de questões, tá? Não vai dar tempo de aprofundar todas as questões, vocês podem ver que a cada momento tem-se um resultado. Vamos só ver a primeira pergunta aqui, Quais são as competências que devem configurar o conteúdo do cargo X? Aí tem as respostas aqui e tal. Aí a segunda rodada, ela já vem numa lapidação baseada na primeira rodada. Você concorda que essas competências correspondem exatamente às necessárias para se ocupar esse cargo? E aí, diante dessa resposta, vem todo... E aí, no caso aqui, ele traz um coeficiente de análise de resultado para você vir para a terceira rodada. Vou pegar uma pergunta aqui da terceira rodada.
que peso atribuiria a cada uma das competências com o objetivo de ordená-las de acordo com seu grau de importância para um excelente desempenho. Ó, fechou o resultado, e aí ele tem mais posicionamentos, que aí ele traz aqui ele traz nas respostas, ó, e aí aqui no caso, ó, vamos para a quarta rodada. O que faz a pergunta? Ó, concorda com as ponderações e a ordem obtida? Lembra que nós falamos de apresentar os resultados? Né? Os resultados são apresentados, mas é mantido o quê? O anonimato. Nós temos o resultado do grupo, mas não sabemos de quem são os posicionamentos. E aí, ao apresentar, ele faz o confronto, ó, na quarta rodada. E aí, ó, a partir da quarta rodada, nesse confronto, ele consolida uma resposta. Tranquilo, pessoal? E aí a resposta, enfim, a resposta para nós nesse momento, ela não é relevante se é positivo ou negativo. Mas, ó, é interessante a gente ver, ó, de que forma essa estrutura acontece. Como eu disse para vocês, essa construção da informação. Tá? Então, quando você começa numa pergunta inicial, vamos lá, sobre o mercado estrela. Por que quais são os seus objetivos ao trabalhar nessa instituição? Enfim, posso estar elaborando uma questão errada, mas é o que eu pensei agora. A partir dessas respostas, você parte para a segunda rodada, mas já mensurando o que foi compilado de informações da primeira rodada. Faz o segundo questionário, aplica o terceiro questionário, e daí sim, ó, você traz o último, no caso aqui foi trabalhado em 4 pontos de vista, onde você vai conseguir realmente triar aquilo que se considera o relevante nesse processo. Por isso que lá nos pontos negativos fala, você entrega esse resultado, mas você não tem o método em si, ele não te traz uma estratégia para uso daquela informação que foi compilada. O artigo aqui encerra, ó, basicamente o que ele diz aqui nesse artigo, são apresentadas considerações, tal, que nós já vimos aqui, e é descrita e analisada uma aplicação do método especialistas que visa a determinação de competências para cargos e diretivos. Nesse modelo de artigo aqui do ano 2001, o resumo vem no final. Rapidamente, ó, nós estamos já mais 5 minutinhos para encerrar a primeira aula. Nós vamos aqui trabalhar agora aqui, que não é uma questão do perfil, no primeiro artigo era usado para perfil de gerentes executivos. Aqui é a demanda e estudo prospectivo da cadeia produtiva de uma produtora de cerâmica. Olha só. Poxa, o que está acontecendo nesse norte de Minas Gerais, que eles viram que precisavam de uma resposta com relação a essa demanda, né, dessa produção. E aí aqui fala, vou ser mais breve, ó. O presente artigo aborda a aplicação de um método de previsão de demanda e análise da cadeia produtiva, pouco abordado na literatura brasileira, o método Delphi. Né? Basicamente, esse método utiliza do quê? Da opinião isenta de especialistas que, sem contato algum entre eles, deve chegar a um consenso de adequação na cadeia produtiva, atendimento às necessidades de mercado e projeções sobre a demanda futura. Tá? Então, vocês verem, é interessante por isso a diversidade de opiniões. Você confronta, vocês como instituição, né, que vai contratar os especialistas, o ideal é o quê? Como diz aqui, ó, sem contato algum entre eles, ó, e esse consenso, para que se chegar a um consenso. Então, são vários pontos de vista que não tem essa porque seria, como que, não seria equivocado? Eu vou lá, contrato só a turma está se formando agora em administração na UEMS de Maracaju. Vocês estão com um grupo já formado. Eu vou ali, pego um de vocês, vou lá no Nordeste, pego outro ponto de vista, vou lá na região Sul, procuro outro ponto de vista, apresento o mesmo problema. E aí eu vou mensurar essas respostas de vocês para levar o resultado para a instituição. E aí vem aqui a questão do produto, enfim. Vamos para o método. Aí aqui fala um pouco da teoria com relação à aplicabilidade do método Delphi. O método, ó, e aí, ó, nesse caso em si, como foi aplicado o método? As etapas neste trabalho foram tratadas como rodadas. Assim, na primeira rodada, foi aplicado um painel questionário constituído de 11 perguntas qualitativas
divididos em 3 blocos, embasados por cenários futuros do contexto relevante ao tema. E aí, se nós pegarmos o slide, é como se nós tivéssemos aqui, ó, o primeiro passo aqui do questionário. Aí foram considerados, considerados como amostra, participantes para fim de pesquisa, 5 especialistas, ó, de áreas que se interagem à produção do novo produto da empresa. E aí, aqui, ó, eles têm a noção, né? Só que, enfim, eles não podem ter essa... Eles conhecem o produto, mas não podem ter essa proximidade profissional. Tabulou, ó, posteriormente tabulados os dados, tal, né? E aí vamos aqui, ó, conhecidas as respostas dos especialistas, deu-se início à etapa de feedback das informações aos mesmos, através de apresentação de resultados, o que fomentou a elaboração e desenvolvimento da rodada seguinte. E aí, ó, é o que nós vimos aqui, ó. Teve o primeiro questionário, deixa eu ver aqui, tá aqui. Cadê a primeira rodada? Aqui, perdão. Primeira rodada, teve um resultado que se apresentou, e aí você parte para a segunda rodada, e aí tem a terceira, ó, todos os momentos, ó, mantendo o anonimato, os resultados são apresentados. Na segunda rodada, dada a convergência da maior parte das respostas extraídas da primeira, o questionário foi acrescido de mais um bloco constituído de 3 questões específicas da cadeia produtiva. E aí, ó, nós vamos retornar aqui. Você teve um momento em que as respostas estavam muito direcionadas. Quando você fez aquele resultado tanto quântico quanto qualitativo, você teve que trabalhar uma adaptação no seu modelo de questionário. E aí, ó, foi assegurado aos participantes total anonimato durante o desenvolvimento das rodadas do método. Beleza? Ó, no caso aqui, ó, foi preciso dois momentos para que se chegasse a uma resposta que realmente a instituição, não vou dizer que ela precisava, mas pelo menos o que vai ser entregue para ela. E aí aqui vem os comparativos, as respostas, ó, todos trabalhados no artigo, e baseado nessa utilização no método Delphi. Tá? Para nós, nesse momento, não é relevante entender o que foi o resultado, até porque tem que ter faz parte até da leitura e da resenha de vocês. Tá? Só trouxe aqui para vocês que eu destaquei, ó, conforme os dados obtidos, a primeira impressão para o futuro desse novo produto é, de certa forma, ruim, arriscada, uma vez que o público-alvo é caracterizado por consumidores com renda superior a 4 salários mínimos e o alcance de mercado não ultrapassa a marca de 15% da fatia atual. Então, o que acontece? Para a instituição, ela tem essa resposta, ela vai... o que ela vai... E aí eu não posso dizer exatamente que ela vai fazer isso, mas ela vai ter que trazer um direcionamento para a sua instituição, para o seu produto, baseado ou não, né, nessa resposta que ela obteve a partir do resultado do método Delphi. Por que ou não? Porque você pode muitas vezes contratar, aí a empresa vai lá e fez todo o processo com os especialistas, trazem a resposta para vocês, no caso eu falo a empresa, olha e fala, não concordo, eu acho que está errado o que foi feito, e simplesmente ignorar, e só o tempo para dizer se realmente aquela ação dele de ignorar o que foi cientificamente compilado, de que a situação atual dela, mantendo-se, e aí vem aqui, ó, é ruim, arriscada, fica a critério do gestor. Beleza, pessoal? Tranquilo? Professor? Opa, Jimmy. Na primeira vez o senhor tinha falado que as perguntas não mudavam, né? Ela aplicada aí na quinta ou sexta vez e ela não tinha nenhuma variância. Uhum. Pelo que eu estou entendendo ali, as perguntas parece que elas sofrem uma alteração aí a cada aplicação. Estou enganado ou é isso aí mesmo? Então, é assim, ela por isso que vai de cada modelo. Em si, ela tem que ter a mesma estrutura. Por exemplo, se eu estou falando ali sobre um momento da instituição, ela vai passar por uma adequação. O que acontece? Tem situações em que as respostas, elas não
exigem a mudança. Mas em si, se você repetir exatamente o questionário, você não vai, você vai olhar ali e falar assim, opa, eu já fiz essa prova. Peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui. Quando se fala dessa repetição, ela envolve, por exemplo, você trabalhar como eu vi aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, se eu não me engano, ele fez uma pergunta, né, na questão do executivo. Você concorda, tal. Aí você teve uma mensuração de resposta. A partir dela, aqui no caso da segunda, né, você trabalhou e dentro do mesmo conteúdo. Você mudou a questão, mas você está no mesmo ponto em que você quer compilar um resultado. Uma pergunta, então. Por isso que ele é flexível, ele não é um. Ele é aberto, o método Delphi ele vai se desenvolvendo conforme o resultado apresentado na instituição. O que acontece? Normalmente a gente vai nessas pesquisas de satisfação e aí você responde ali, às vezes um questionário que você para na rua, parado na rua, enfim, ou uma coisa que você responde ali na hora que você está pagando a nota e vai ali, põe na urna, e aqueles resultados se tornam como verdade sem nenhum contraponto, né? E muitas vezes ele não é levado, e aí entra o papel de levar para o ponto de vista dos especialistas. Vamos lá, vocês têm uma empresa em qualquer ramo, enfim, e aí vocês recebem uma proposta de expansão, sei lá, para a Ásia. Vocês vão embora assim, não, vou expansão para a Ásia, tal. Não, peraí, vamos pesquisar, vamos buscar quem entende da Ásia, e vamos procurar saber se realmente é um mercado para o nosso produto que tem espaço, ou eu vou entrar num problema, sei lá, fiscal, qualquer coisa. E aí, na utilização do método Delphi, quando for aplicado, e aí você vai procurar os especialistas, mas não podem estar todos reunidos no mesmo grupo, né, de vários pontos de vista diferentes, e aí nisso você vai trabalhar essa mensuração de resposta. E aí o método Delphi ele vem para realmente consolidar aquela informação, porque muitas vezes as respostas elas vão levar sempre ao mesmo caminho. E se for isso, nesse caso ocorrer, beleza, você realmente consegue ratificar ali de que o caminho que você está seguindo é correto. A gente também não pode pensar que o método Delphi vai sempre nos levar fora daquilo que a gente já está trabalhando. Às vezes ele vai também te dar uma resposta, e vai em momento de cada instituição, respostas que vão ao encontro daquilo que já está em andamento. Não, você está em expansão, você vai aproveitar a rota bioceânica que vai para a Ásia, veste Porto Murtinho, um exemplo aqui, né? Não, mas pô, eu sou de Maracaju. Tá, mas a rota não vai passar por Nioaque? Como que você quer esperar fazer essa ligação? Como que vai ser essa... E aí você... isso é que eu estou criando agora aqui com você, e aí você vai... Na utilização do método Delphi, você vai triar em três momentos para chegar realmente naquilo que você almeja como resultado. Tranquilo? Eu posso... o que a gente pode fazer? Eu vou colocando só a nível de conhecimento, vocês podem pesquisar. Eu recomendo pesquisas assim, revistas científicas, Google Acadêmico, Cielo, que realmente passou também por um método de tabulação de resultado, enfim, e foi aprovado, foi publicado, são resultados científicos, técnicos, que vocês daqui a um dia também vão estar fazendo a mesma coisa. Eu torço por vocês que o artigo de vocês, eu quero que todos vocês publiquem os artigos, tornem o que vocês estão pesquisando como pesquisa pública, né? Olha que bacana, eu pensava nisso, eu tinha uma preocupação até o primeiro. Quando eu consegui o primeiro artigo e ainda não foi nenhum artigo, foi um resumo expandido também, na Universidade Federal, em Campo Grande, quando eu fiz aluno especial no agronegócio, no mestrado em 2015, isso. E aquilo ali foi todo aquele trabalho que você fez, de fazer foi até educação financeira na época, e aí você colocar tudo na norma, você tem uma trabalheira bem grande, e aí você vai, submete, para ver se vai ser aprovado, quer dizer, você pode nem ser aprovado o seu trabalho,
E quando ele é aprovado, aí você vai lá para apresentar uma ideia sua, que é, como diz, aquele seu filho ali, né? E aí uma ideia sua, e aí as pessoas vão parar para ler e ouvir aquilo que você, enfim, não sei se alguém já tem trabalho publicado aqui, já passou por isso, isso te dá, te motiva mais. Eu pelo menos penso assim, né? A carreira acadêmica, ela é um começo agora, né? O mercado de trabalho vai cada vez mais exigir de vocês formação, conhecimento, leitura complementar. Estou aqui com vocês, mas ó, minha leitura de hoje era aqui, ó. Quem já leu Paulo Freire? Alguém já leu Paulo Freire? Professor, o Ariel gosta muito de Paulo Freire, Então, mas ele não está na aula. Ele chegou agorinha. Paulo Freire. Então, assim, nós termos vários pontos de vista para a tomada de decisão. É interessante. É lógico que o dia a dia, para nós, nos tira... Muitas vezes a gente aumenta 50 atividades, mas o tempo que nós temos ali é sempre 8 horas, né? Então, às vezes, a gente não tem a relação de tempo igual à quantidade de compromisso. Mas dentro dos objetivos de cada um, a informação é o diferencial. Tá? Tranquilo, pessoal? Vamos dar aquela respirada, 10 minutinhos. Pessoal, deixa eu parar a apresentação aqui. Chamada rapidamente. Vocês poderiam falar para mim quem não veio, né? A gente nem sabe quem faz as matérias. Tem gente de 2 turmas aqui, né? Verdade. Deixa eu já aqui, então. Aula passada já coloquei aqui a presença. Rapidamente, então, Aline Bezerra. Presente. Aline Pompeu. Presente, prof. Opa. Ana Carolina. Não vi. André tá aí. Presente. André. Ariel. Não vi aí. Caroline. Não vi. Cláudia. Eu vi a Cláudia. Cláudia tá aí, Cláudia? Tô, presente. Opa. Daniel. Não vi o Daniel. Juliana. Eu vi que a Juliana tá aí. Presente. A Ingrid eu não vi. Ivanilza tá aí. Jeane tá aí, que eu vi também, né, Ivanilza? Tô aqui, professor. Opa, Jeane. Tô aqui. Jones Luiz, tá aí, Jones? Esse cara sou eu. Ai, ai, ai. Ó. Jones, é que tá gravando ainda, né? Então, não tá nos bastidores. Jones Rojas? Não, né? José Emerson também não vi. Maria Ângela tá aí. Marlon também, né? Vamos lá. Presente. Mariana eu vi chegar também. Mariana, está aí, Mariana? Mariana? Eu vi chegar, não sei se... Não, né? Então tá, sem Mariana, então. Matheus? Também não. Patrícia também não. Paulo, tá aí, Paulo? Presente. Opa, Ricardo? Ricardo. Rubens? Ô, prof. E Suelen também, que chegou, foi um dos primeiros que chegaram. Interromper a gravação. Certinho, pessoal, ó. Nós temos até, se eu não me engano,